Filipenses, capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Que bom estarmos juntos nesta manhã, iniciando esta semana, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Que você seja renovado, fortalecido, cheio da presença de Deus. Nós não queremos mais um culto, mais uma reunião. Nós queremos estar diante do trono da graça, podermos contemplar a sua formosura, a sua majestade, e nos colocarmos diante dele em quebrantamento e contrição. Eu creio que este texto, que já está nos marcando, vai ficar como impresso na sua alma e no seu espírito esta verdade: que haja em nós, ou que haja em vós, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele deixou a sua glória, o esplendor da sua glória. Ele decidiu trilhar o caminho da obediência, humilhando-se a si mesmo. Não foi uma imposição, foi uma disposição. O próprio Jesus se dispõe. Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que seria em forma de Deus. Que existe um lugar em Deus para cada um de nós, no corpo de Cristo, aqui neste lugar, na terra. E como é importante nós entendermos o lugar que Ele nos estabeleceu. Entendermos e compreendermos que para cada um de nós existe um lugar que foi predeterminado por Ele. Ele nos estabeleceu no corpo de Cristo como Ele quis. Então que haja em nós o mesmo sentimento. A proposta lá no Éden da serpente, a Eva, foi despertar nela o sentimento, e ela vislumbra se tornar igual a Deus. O homem é tentado a assumir um lugar o qual ele não foi chamado para assumir. Existe um lugar pré-determinado por Deus, e é um lugar glorioso. Mas Eva foi incitada pela serpente, despertada. A Bíblia fala sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Essas três áreas, aqui começa tudo. É a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Foi a tentação do Éden. E foi a mesma tentação e a mesma prova que Jesus vai passar quando ele estava no deserto, depois de jejuar por 40 dias. Jejuando ali, Satanás vem, e Jesus vai ser provado, despertado nos seus sentimentos. O mesmo diabo, a mesma serpente que tentou Eva, vai tentar Jesus, dizendo: tudo isso eu te darei. Levanta os teus olhos e vê este campo de possibilidade. Desperta onde? Na concupiscência dos olhos. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue. É a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Seja exatamente aquilo que Deus te chamou para ser. Eu sei que há uma carência
e um vazio de identidade. Eu sei que há um vazio de identidade, e nós, lógico, precisamos saber quem nós somos. Mas quando nós sabemos exatamente quem nós somos, nós não precisamos de uma autoafirmação para declarar: vejam quem eu sou. Haverá um reconhecimento daquilo que nós somos. É muito importante que nós tenhamos o entendimento e a compreensão de quem nós somos. Mas também o Satanás trabalha para despertar em nós, para vermos além daquilo que somos, e plantar em nós sentimentos, e nos aprisionar. Paulo, ele está escrevendo à igreja, ele não está escrevendo ao mundo, ele está dizendo à igreja que haja em vocês o mesmo sentimento. É possível que você, nesse mundo que nós vivemos, você diz: mas apóstolo, se não for assim, é impossível avançar. A gente tem que se tornar um pouco embrutecido e até insensível, para a gente não sofrer. Não é verdade? Porque os desafios são muitos, e aí vai formando-se os calos, e nós vamos perdendo a sensibilidade. Mas que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Existe um lugar estabelecido por Deus para cada um de nós no corpo de Cristo. Um é o pé, outro é a mão, outro é a boca, outro é o olho, outro é o ouvido. E todos são importantes diante dele. E unidos debaixo deste entendimento, e cada um de nós realizando a nossa parte, faz o aumento do corpo de Cristo para a glória e honra do nome do nosso Deus. Que haja em vós o mesmo sentimento. A Bíblia diz que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Deus, Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor incondicional. Um amor incondicional, o amor pleno, o amor eterno. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, e que haja em nós este mesmo sentimento. Aqui fala de entrega. Amor fala de entrega. Agora eu quero mostrar para vocês esse texto, João 3,16. Lutero resume dizendo que é a miniatura do Evangelho. João 3,16, todos nós sabemos, nós aprendemos, quem passou pelas escolas desde a sua tenridade, escolas bíblicas, um dos primeiros versículos que nós decoramos quando éramos criança é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, eu quero fazer uma pergunta, você não vai precisar responder para mim. O que diz 1 João 3,16? Todos nós, ou quase todos nós, sabemos o que diz João 3,16. Agora eu quero mostrar para você o que diz 1 João 3,16. Projete aqui para mim. Está aqui. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Nós conhecemos o amor, por quê? Porque Ele deu a sua vida. Senão não teríamos como conhecer o amor. Porque o amor não consiste apenas em palavras. O amor consiste em ação. O amor consiste em atitude. A Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta, não faz sentido. Não é por falar. A árvore era conhecida pelo fruto. Na verdade, você vai passar pelas árvores frutíferas e você não vai ouvir as árvores falando, você vai ver as árvores frutificando. E tem muita gente falando, mas não frutificando. A nossa chamada é para frutificação. Pelo fruto se conhece as árvores. É pelo fruto. Não são pelas palavras. Porque as árvores lá, elas não falam.
se conhece pelos frutos. Nisto é conhecido o amor, em que ele deu a vida. Nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos o quê? Dar a vida pelos irmãos. O egocentrismo, as pessoas centradas em si mesmo, cantando a música do Roberto Carlos. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Você já ouviu essa canção? Dá até um arrepio assim. Eu me lembro do meu tempo de criança. Preste atenção. Nisto é conhecido o amor, em que ele deu a sua vida por nós. Cristianismo, sem isso, se torna pura religião. Cristianismo verdadeiro é nos importarmos pelos outros como Cristo se importou por nós, em que ele deu a sua própria vida e morreu na cruz, assumindo o nosso lugar. Observe mais, o versículo 17. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas ou seu coração, como estará nele o amor de Deus? Como você vê o seu irmão? Apóstolo, mas tudo é fruto da irresponsabilidade dele, então isso é problema dele. Nós pensamos assim. Mas se Deus fosse pensar assim, nós não teríamos sido alcançados, nenhum de nós. Imagina se Deus pensasse assim: o que o homem está vivendo pela sua própria escolha, porque ele decidiu transgredir, pecar, desobedecer. Mas Deus não pensou assim, e Deus nos amou de tal maneira. A Bíblia diz que não é difícil, ou até é possível que alguém ouse dar a sua vida pelo justo. É possível que alguém ouse dar. Já não é fácil dar, assumir o lugar de alguém. Você já viu aquelas pessoas quando são sequestradas, e pessoas treinadas, elas muitas vezes se colocam no lugar da pessoa, para que a pessoa seja liberta? Imagina a ousadia e a graça de se colocar no lugar da outra pessoa, para que aquela pessoa sequestrada seja resgatada. Foi exatamente isso a prova do amor de Deus para conosco. Todos nós estávamos como que sequestrados, aprisionados, cativos. Deus só fez o bem para o homem, mas o homem se voltou contra Deus. Mas mesmo assim, o amor dele incondicional fez com que ele desse o seu filho para morrer na cruz. E assim deve ser o procedimento daqueles que amam a Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Só temos a capacidade de amar exatamente porque fomos alcançados por este amor. E o Espírito de Deus vai ampliar isso em nós. A Bíblia fala a respeito de Cornélio. Cornélio, ele era um centurião romano. Mas o Cornélio, sendo um centurião romano, a Bíblia diz que ele se importava com os pobres, com os necessitados. E ele orava a Deus, e ele dava esmolas aos pobres. As esmolas que ele dava aos pobres estavam diante de Deus e falavam diante dele. E a oração de Cornélio, juntamente com as suas esmolas, tocaram o coração de Deus. E Pedro foi despertado por um anjo para ir à casa de Cornélio, para pregar a palavra, trazendo salvação para ele e para toda a sua casa, e também para os seus amigos que estavam na sua casa. Preste atenção.
não seja indiferente. E eu creio que o Espírito de Deus vai trabalhar no nosso coração, para que não sejamos indiferentes com a dor do próximo. Eu disse que nós estamos vivendo em um mundo meio que robotizado. Que nós não nos tornemos máquinas e percamos essa sensibilidade de alcançar as pessoas, estendendo a nossa mão. Deus nos dá discernimento. É bem verdade que se você andar pelas ruas, você vai encontrar pessoas aí, muitas vezes pedindo alguma coisa para usar o crack, mas a gente não sabe, nem todos são assim. E algumas pessoas precisam ser alcançadas pela palavra, uma expressão de amor, e é preciso que nós nos coloquemos à disposição do Espírito Santo, debaixo do discernimento, para que tenhamos a sensibilidade e esta percepção permaneça em nós, e que haja em nós o mesmo sentimento e o mesmo amor que também houve em Cristo Jesus. Diga assim: Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Diz, a nossa chamada é para servirmos a Deus com alegria, alegria, alegria. Servir ao Senhor com alegria. Salmos 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Algumas pessoas estão equivocadas, elas dizem assim: apóstolo, o meu nível de relacionamento com Deus é no nível de filho e não de servo. Nós somos filhos, mas continuamos servindo, porque Ele é o Senhor. Outras equivocadas dizem: não, eu sirvo a Deus na dimensão de filho. Outros na dimensão de amigo. Porque o próprio Jesus disse: eu não vos chamo mais servo, mas amigos. Porque o amigo sabe o que ele é compartilhado com ele, os segredos do coração do Pai. Sim, nós somos amigos, mas continuamos sendo servos. E nós devemos servi-lo com alegria. Quando você olhar para Malaquias, que é o fechamento do Velho Testamento e da Antiga Aliança, Deus levanta um profeta para confrontar uma nação. Preste atenção. O Evangelho é uma proposta de boas novas, sim ou não? Jesus percorria as aldeias, pregando o Evangelho, ensinando nas sinagogas e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Isso é extraordinário. Mas também o Evangelho traz consigo uma mensagem de confronto. Outro dia eu vi uma publicação interessante. Evangelho sem arrependimento, sem confronto, sem arrependimento, é como alguém recebendo uma massagem para o seu ego, para que seja levado ao inferno com um pouquinho mais de conforto. Um pouquinho mais de conforto. Simplesmente uma massagem para o ego. Nós, como comunidade global, temos uma mensagem de restituição, temos uma mensagem de restauração, temos uma mensagem que nos conecta a uma fonte poderosa de provisão e prosperidade. Nós acreditamos no Evangelho pleno, o Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que transforma. Ele restaura todas as coisas. Mas também cremos no Evangelho que nos chama ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Preste atenção. É bom que você não tenha paz, até que você esteja vivendo no centro da vontade de Deus. Algumas pessoas se benzeram, apóstolo. É bom que você não tenha paz enquanto você não estiver vivendo no centro da vontade de Deus. Porque não existe um lugar melhor para vivermos a não ser no centro da vontade de Deus. Pessoas estão equivocadas. Deixaram o primeiro amor. Voltaram as costas para Deus, para viver os seus prazeres e os seus deleites. E você olha, olha como eles estão vivendo. E eu continuo aqui servindo a Deus, fazendo as minhas renúncias. Mas preste atenção, estamos apenas no meio do filme. No final vai ser assim: vinde benditos para o gozo que lhe está preparado.
É lá. Não troque o seu direito em Cristo Jesus por um prato de lentilha. Esaú, a Bíblia diz que ele foi profano, nem com choro, com lágrimas, ele conseguiu de volta, ele perdeu. Porque ele trocou o direito da primogenitura. O que é direito da primogenitura? Primogenitura diz respeito ao futuro. Quando o pai morre, o primogênito ele tem porção dobrada na herança. Ele vai reinar sobre os seus irmãos. Mas ele dizia: o que me adianta essa questão de futuro? Eu quero saber o que é agora. O que interessa para mim é o agora. O prazer é para agora. Tudo é para agora. Você diz não para isso. E você vislumbra o seu futuro. A Bíblia diz que Moisés, sendo filho da filha de Faraó, ele rejeitou ser chamado. Ele rejeitou. Foi uma decisão dele, foi uma escolha dele. Ele decidiu renunciar ao palácio, para que por um tempo vivesse o opróbrio, a vergonha do deserto. Mas ele vislumbrou o quê? Ele vislumbrou Cristo. Não é o agora. Não negocie o seu amanhã por agora. Se for preciso dizer não, diga não agora. No reino de Deus é assim. Jesus disse: se vocês querem ser meus discípulos, neguem-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com contentamento. Josué, quando eles se preparam para entrar na terra, estão entrando na terra, o povo estava dividido. O povo estava dividido, trazendo à memória os deuses do Egito. Josué vem e chama o povo e confronta o povo. Diz: olha, eu não sei quanto a vocês, se vocês quiserem servir a esses deuses da além do Jordão, vocês sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está decidido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eles decidiram servir ao Senhor. Mas Josué vai trazer luz, dizendo: olha, então eu vou mostrar para vocês como vocês devem servir ao Senhor. Vocês não vão servir ao Senhor do jeito de vocês, porque algumas pessoas são assim: eu sirvo a Deus do meu jeito. Nós não servimos a Deus do nosso jeito, nós servimos a Deus do jeito que a palavra nos diz que devemos servir. Não é do nosso jeito. Servir ao Senhor com alegria. O apóstolo Paulo diz assim: olha, se eu pregar o evangelho como que simplesmente por uma obrigação, que recompensa tenho? Mas se eu prego de boa vontade, eu terei galardão. Então ouçam, o melhor é servir com alegria, o melhor é servir com amor. Fazei toda a obra com amor. Tudo que você faz, você deve fazer com amor, se colocando à disposição para ir um pouco além. A Bíblia diz que quando nós fazemos apenas o que somos mandados, ainda somos considerados servos inúteis. Nós não fazemos apenas o que nos é mandado, nós vamos além, servindo por amor e servindo com amor. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Servir. Olha que extraordinário. Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele deixou a sua glória, se fez homem. Deixou a sua majestade e se fez servo. Ele deixou o lugar de bendito para se fazer maldito. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele deixou a sua santidade e ele se fez pecado por nós. Olha, ele deixou a sua glória e ali adorado pelos serafins para ser cuspido pelos homens. É isso que ele fez. Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos.
A Bíblia diz exatamente assim, 1 Coríntios. Ele, sendo rico, se fez pobre, sendo bendito, se fez maldição. Hoje a nossa chamada é para assumirmos o nosso lugar em Cristo Jesus. Vamos para Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12. Jesus, ele não veio para ser servido, Jesus veio para servir. E essa é a nossa chamada, servi-lo e servi-lo com alegria. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha isso. Não é simplesmente um pedido de uma forma comum. O apóstolo Paulo está colocando a intensidade do seu coração, dizendo: rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. A nossa chamada para servirmos ao nosso Deus, amarmos o nosso Deus, é de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Envolve o nosso corpo. Você não é um Gasparzinho. Nós somos um ser espiritual. Nós habitamos este corpo. É este corpo que nos transporta. Quem te trouxe a este lugar foi o teu corpo. Então o teu corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo. Você ordena o seu corpo, ele te transporta. Suas mãos são as mãos do Senhor. A sua boca é a boca de Deus, é a boca de Jesus na terra. O teu corpo transporta a glória de Deus. Rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Mas o próximo versículo diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e a agradável e a perfeita vontade de Deus. Agora eu quero levar você para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, os versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. São pessoas, são seres espirituais. Diz: deixemos todo o embaraço. Existem coisas na sua vida que não são, você não está na prática do pecado, mas está embaraçando você. Se existe uma amizade que embaraça a sua jornada, impede você de caminhar e ir mais adiante, tem que cortar. Muitas vezes até amizades. A Bíblia diz que aquele que não deixa casa, não deixa pai, não deixa mãe. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. As más conversações, não se assente. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Se for preciso, tem que cortar. Deixe o embaraço. Se é embaraço, deixe. E o pecado também. Corramos com paciência, com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança, com paciência a carreira que nos está proposta. Agora vamos para o versículo 2. Olhando para quem? Para o nosso referencial. Por que Jesus se tornou o nosso referencial? Porque ele esvaziou-se de si mesmo. A soberba, a altivez, a arrogância, a prepotência, querer assumir um lugar que ele não foi chamado para assumir. Olhando para ele, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, ele deixa a sua glória, o esplendor da sua glória, e se faz homem. Depois vai começar o processo de exaltação. Deus o exalta soberanamente. Ele dá um nome, sobre todo o nome. E diz no texto: o qual pelo gozo que lhe estava proposto, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, fala de futuro. Existe um gozo proposto para o futuro, uma alegria plena para o futuro.
Existe um lugar em Deus extraordinário, maravilhoso para vivermos aqui. Mas isso é nada comparado ao que vem depois. Muitas pessoas pensam apenas no terreno, no aqui e no agora. Não comprometam o seu futuro. Suportou o que? A cruz, a vergonha da cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aonde ele está hoje? À destra do trono de Deus. Vale a pena a renúncia. A renúncia nunca será maior do que aquilo que está proposto. Nunca será maior. Talvez você diga assim, não, é coisa demais para renunciar. O louvor pode vir. É coisa demais para renunciar. Mas o que está proposto é incomparavelmente maior. Isso tudo é insignificante diante da proposta de futuro. Nós o amamos porque Ele nos amou. Então nós podemos amar como Ele nos amou. E como Ele nos amou se entregando a si mesmo. O Espírito de Deus vai te ajudar. Os teus olhos serão iluminados para que você tenha essa percepção reativada. E quando você começa a pensar um pouquinho mais no próximo, estender a mão para o próximo, o gozo da presença de Deus se manifesta no teu interior. Menos um pouquinho de você e para você, um pouquinho mais para ele e para o próximo. Você se lembra de Nabal? Quem era Nabal? Nabal era um homem rico, abastado. As suas possessões ficavam ali no Carmelo, um dos lugares mais exuberantes de Israel. Ali ele criava os seus rebanhos. Mas fora chamado filho de Belial. Por quê? Porque ele não compartilhava aquilo que tinha. Quando Davi enviou os mensageiros a Nabal para que ele compartilhasse um pouquinho daquilo que ele tinha, diz: quem é Davi? Quem é Davi? Você acha que eu vou pegar do que é meu, dos meus servos, vou comprometer o futuro dos meus filhos para compartilhar com esses homens que eu nem sei quem é? Estava voltado para si. Mas ele tinha uma mulher chamada Abigail, uma mulher sensata, formosa, que ela se apressa. A mulher é a figura da igreja, a igreja que se coloca. E ela vem a Davi, trazendo os presentes, e se colocando, e fazendo a confissão. E Abigail achou graça diante de Davi. O que aconteceu com Nabal? Foi ferido de morte. Ele morreu. E para onde foi Abigail? Para o palácio. Depois foi para o palácio. Foi viver com Davi. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos prosperado. Deus tem nos enriquecido. Com que propósito? Com que propósito? Com que propósito? Que haja em nós o mesmo sentimento. Presta atenção. A palavra não é para condenar você, mas é para despertar você. O Evangelho nos consola, nos conforta e nos confronta. O Evangelho sem confronto, ele não é pleno. E o confronto traz o que? O arrependimento, o alinhamento, para que possamos viver isto. Preste atenção. Você se lembra quando Esther estava no palácio, se tornou esposa do rei, se tornou a rainha, porque Vasti, ela decidiu não se apresentar diante do rei. Depois veio a sentença de morte sobre todos os judeus. Mardoqueu disse para ela: olha, você está no palácio. Quem sabe não foi Deus que te colocou aí para esse tempo? Preste atenção, Esther. Faz o que tem que ser feito. Exatamente para esse tempo, para você entrar diante do rei e reivindicar que os judeus não sejam mortos, porque ela estava com medo de fazer o que tinha que ser feito. Quem sabe que não foi para esse tempo que Deus te abençoou, para que você possa abençoar pessoas.
Quem sabe, se não foi para este tempo que Deus te abençoou, para que você seja ampliado um pouquinho mais, para que o Evangelho de Jesus alcance milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Quem sabe se não foi para isso? Ele nos amou primeiro. E hoje é o dia de cearmos. E nós ceamos nessa perspectiva, anunciando a sua morte até que Ele venha. Curva a sua cabeça.